paz do Senhor. Que alegria estarmos juntos novamente para mais uma pré-aula da EBD. A nossa classe, a Juniores, estamos estudando a história dos profetas. E hoje, mais um profeta, mais uma linda história que através dela o Senhor vem falar nos nossos corações. Mas vamos orar ao Senhor? Deus, te louvamos uma vez mais e obrigado, Senhor, por estarmos aqui, por permissão tua, ó Deus. Eu louvo, ó Deus, pela vida de cada professor e professora que aqui está comigo, tios e tias, alunos, crianças. Ó Deus, para mais esta pré-aula, nós precisamos de ti, necessitamos da tua misericórdia, da tua bondade, da revelação da tua palavra. Ah, Senhor, que haja em nós dedicação, Senhor, que haja em nós bastante esmero para passar para os nossos alunos esta aula, Senhor. Dai-nos sabedoria e unção e usa-nos, ó Pai, para falar no coração de cada um daqueles aluninhos que ali estarão e o teu nome ser exaltado. É o que te pedimos, Pai. E eu te peço também em favor de cada professor, de cada um que vai estar aqui conosco, que muitas vezes tem estado enfermo. O Senhor é médico por excelência. Nós repreendemos toda enfermidade na autoridade que há no nome de Jesus. Doença emocional, na alma. Ah, Senhor, tu és aquele que sabe o profundo e o escondido. O Senhor revela, o Senhor cura, o Senhor restaura. Passa, ó Deus, o teu bálsamo e que haja cura e libertação, que o teu nome venha a ser exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Queridos, lição de número 4. E eu te agradeço pelo seu joinha, por ter se inscrito, por estar sempre aqui conosco, pelo seu comentário e por suas orações. Também estamos orando por vocês e vocês moram no nosso coração, no meu coração. E vamos lá, o profeta de hoje. Quem é ele, crianças? Quem é ele, professores? Livro de Daniel, capítulo 1, versículo 1 ao 21, depois do 2, 26 ao 49, é a leitura do texto básico. Leia com seus alunos. É de Daniel que vamos falar. Leva aí um personagem para representar ele e diz para os seus alunos que Daniel e os seus amigos foram levados para a Babilônia. Eles eram bem jovens, eles eram bem novos, talvez 15, 16 anos, mais ou menos, e foram na primeira leva, quando Nabucodonosor, um rei oponente, prepotente, exaltado, soberano, estava conquistando os povos e as nações ao seu redor. E vocês lembram que os profetas que nós estudamos anteriormente profetizavam que eles seriam levados cativos? Que os soldados viriam, assim como acontece. Os soldados de Nabucodonosor vêm até Judá, vêm até o Reino Sul e cerca a cidade. E ali eles levam várias pessoas como escravos para a Babilônia. Isso a pedido do rei Nabucodonosor. E ele diz para o seu ajudante, para o seu subordinado, aquele que trabalhava para ele, que tinha sua confiança, traga moços espertos, inteligentes, sábios, que têm a habilidade de viver no palácio, porque eu preciso deles para trabalhar comigo. E assim foram levados Daniel e os seus amigos. Então é Daniel, o profeta do cativeiro na Babilônia. Foi levado muito jovem para a Babilônia. Babilônia era considerada uma das 7 maravilhas do mundo.
eram muito linda, os seus jardins suspensos, a beleza que existe ali, a exuberância que tinha naquele lugar. E esse rei todo rico, todo poderoso, assim ele se achava, né? E ele trouxe esses meninos cativos na primeira leva do que trouxeram de Judá, do Reino Sul. E aí vem Daniel e seus amigos para morarem na Babilônia. Lindo a cidade, muito bem organizado, mas uma cultura diferente, língua diferente, idioma, povo diferente, deuses diferentes. Mas esses meninos chegam e foram direto para o palácio. Como eles eram de linhagem mais requintada em Jerusalém, eles são levados direto para o palácio. E ali no palácio, eles vão ser preparados durante 3 anos na língua dos caldeus, ou seja, no idioma da Babilônia, e vão ser preparados para servirem ao rei. E então acontece os obstáculos que eles têm que passar. Babilônia, aí estão eles, olha só. E o primeiro obstáculo, mudam seus nomes. Sim, Daniel se chamava Daniel, isso. Meu juiz é Deus, ou Deus é o meu juiz. E foi mudado para Beltesazar, que significa Bel protege sua vida, que era um deus pagão, um deus da Babilônia. Ananias, o Senhor mostra graça e favor, foi mudado para Sadraque, mandamento de Acu. Mandamento a Acu, quer dizer Deus da lua. E também Misael, quem é como o Senhor? Era o nome dado pelos seus pais, com esse significado. Mas foi mudado para Mesaque, quem é como Acu? Um deus pagão, Deus da lua? E Azarias, que significava o Senhor ajuda, que foi mudado para Abdenego, servo de Nabu, deus da Babilônia. Mas, até então, a essência desses meninos não mudaram? Não, de modo algum. Nós servimos ao Deus de Israel, ao Deus de nossos pais, a nossa fé está nele, a nossa confiança. Nome, deixa chamar do que quiser. Mas veio o próximo obstáculo. Lá na Babilônia, no palácio. E esse próximo obstáculo foi o manjar do rei. E aí vai complicar. O manjar do rei, a comida do rei. Era uma comida boa, saborosa, interessante, bem preparada. Porém, esses moços serviam a Deus e sabiam, nas leis de Deus, que certos alimentos eles não deveriam comer, principalmente sacrificado a outros deuses, ou seja, dedicado a outros deuses, e também carne de porco, o judeu não comem. Eles tinham essa cultura deles e aquilo que tinha na lei do judeu. E aí Daniel assentou, colocou no seu coração e disse: não comerei do manjar do rei, nem do vinho do rei. E aí eles procuram, né, o chefe ali da cozinha, que cuidava ali deles. E ali aquele homem diz: nossa, mas eu posso correr o risco de vida, posso até morrer se o rei descobrir que eu faço isso, porque eles pediram dar-nos de comer legumes e beber água. Mas aí esse homem diz: não posso fazer isso. Ah, é difícil, é o eunuco do rei. Não posso fazer isso, isso vai complicar a minha vida. Mas eles vão então até o despenseiro, aquele que cuidava da cozinha mesmo. E diz para ele: faz um teste com a gente durante 10 dias. E observa, se estivermos desnutridos, magros, descaídos, então a gente vai comer o manjar do rei. Mas esses moços tinham comunhão com Deus, oração, buscavam a ajuda de Deus, o socorro de Deus. E nesse momento, então, o despenseiro deu essa chance. Durante 10 dias, eles alimentaram
de legumes e água. E qual será que era o manjar do rei, professor? O manjar do rei hoje para os nossos alunos, o que poderia ser? Aí eu trouxe aqui pratinhos, né, para representar manjar, comida, prazeres. Prazeres carnal, prazer da carne, aquilo que somente traz alegria para a carne, sacia somente isso. Status, explica para os seus alunos, é fama, é querer ser grande, igual Nabucodonosor mais ou menos, poder, o que Nabucodonosor tinha, poder. Eu escrevi no próprio pratinho, tá, professores? Riqueza, não tem problema ter riqueza, não. Não pode colocar o dinheiro, né? O coração nela, né? Viver só em torno dela. Tecnologia, o celular, as redes sociais, do modo que você tem usado ou tem virado vício na sua vida. Aí esses moços decidiu, não, nós não vamos comer o manjar do rei, o nosso manjar vai ser esse, legumes e água. Sim. O nosso manjar vai ser de renúncia. A nossa comida vai ser de sinceridade. A nossa comida vai ser pureza. Eita glória! A nossa comida vai ser entrega total ao nosso Deus. É para isso que vivemos. É alguma coisa assim que ajuda as crianças a compreender que o manjar é o que nós podemos desfrutar hoje da nossa carne, coisas carnais, materiais, que saciam somente o nosso ego, o nosso exterior, melhor dizendo. Mas aí eles não aceitam. E depois de 10 dias, esses meninos estão diante do despenseiro. E o despenseiro percebe que eles estão fortes, bonitos, saudáveis, alegres. Oh, esse Deus nosso é maravilhoso. E então deixou eles ficarem com legumes e água. E ao cabo ou ao final de 3 anos, eles vão se apresentar diante do rei Nabucodonosor. E quando eles passam diante do rei, o rei percebe que com a entrevista que faz a eles, com o idioma que eles já tinham aprendido dos caldeus, percebe que eles são 10 vezes mais doutos, mais inteligentes, mais sábios do que os outros moços que estavam também sendo preparados ali. E aí o rei coloca eles em lugar de destaque no palácio do rei Nabucodonosor, na Babilônia. E para Daniel, Deus deu ainda revelação ou interpretação de sonhos. Olha só, e sabedoria e graça. E eles estão ali agora trabalhando no palácio. Sim, esses moços estão servindo ali no palácio do rei. E o tempo passa, e o tempo passa, e como é que vai ser isso? O tempo vai passando e eles estão ali. Mas um certo dia, o rei acordou perturbado, porque ele teve um sonho. E ele manda chamar todos os sábios, adivinhos, astrólogos do seu reino, e todos vêm até ele. E ele diz, olha, vocês vão ter que interpretar, revelar e dizer o que eu sonhei e dar a interpretação e dar a revelação. Ai, que coisa complicada, que coisa difícil. E eles pensaram, tentaram, se esforçaram, lutaram, mas disseram, ó rei, o que o Senhor pediu é muito difícil. E o rei disse, então vocês vão morrer. É pena de morte para vocês. E Daniel e os seus amigos estavam incluídos, porque eles trabalhavam no palácio, eles serviam o rei. E então, quando a notícia chega até eles, Daniel se assusta e pede um tempo para Aspenaz, para o eunuco do rei, e diz para ele, ou melhor, Arioque, desculpem, né? Então Arioque explicou o caso para Daniel. E Daniel, sabendo o risco que eles estavam correndo, foi para casa e conversou com seus amigos e disse para eles,
olha, nós precisamos orar, porque a nossa situação é muito difícil. O que o rei pediu é impossível, mas para o nosso Deus não é impossível. E aí foram orar, buscar ao Senhor, e Deus dá revelação para Daniel. Ei, Deus maravilhoso é esse nosso. Eu fiz, professores, aqui de frente o palácio, aqui ao lado eu coloquei o sonho. Aí Daniel vai revelar o sonho da grande estátua. Vai dizer para o rei: o Senhor sonhou com uma grande estátua. E vai falar o significado, a revelação deste sonho, que muito já cumpriu, ainda falta alguma coisa para cumprir. Por isso é o profeta de Deus no cativeiro, lá na Babilônia. E prosseguindo, nos diz que o rei encantou com a sabedoria de Daniel e elevou ele ainda mais no palácio e deu promoções para ele ali. Mas chega um certo dia que o rei, o povo, os homens perseguindo ele, Daniel, os amigos do rei, aqueles que trabalhavam para o rei também, perseguiram Daniel, os caldeus, e acharam algo em Daniel e foram e falou para o rei: sabia que tem um assistente seu, rei, de confiança, que adora outro Deus? Ah, não é possível, não é possível. Pediram para o rei baixar um decreto primeiro, que durante 30 dias, se alguém adorasse outro Deus que não fosse o rei, olha só, o rei recebendo glórias e honra, como sempre. E aí, o que acontece? Cai no ouvido de Daniel e seus amigos. E Daniel vai orar. Ele não vai deixar de orar. Do lado de cá, eu coloquei, olha, o quarto de Daniel. Daniel vai para o seu quarto e com a janela aberta para o lado de Jerusalém, que é assim que o judeu faz, ele ora 3 vezes ao dia. A oração, o problema difícil, a oração, falar com Deus, pedir o socorro de Deus, o auxílio de Deus, resolve. Vamos orar, vamos confiar. E Daniel orando com a janela aberta, e aqueles homens vê e correm e vão dizer, e vão dedar para o rei e dizer a um assistente seu de confiança que não está obedecendo o seu decreto e está orando para o Deus dele 3 vezes por dia. E aí Daniel, a sentença seria ser jogado na cova do leão. E atrás, professores, eu coloquei aqui a cova do leão, olha só. Eu abro aqui, lá dentro tem o leão. Que horror, que coisa difícil, leão faminto. E ali Daniel é jogado, é colocado ali. Mas ele não deixou de orar para o Deus de Israel. E o rei ficou... O rei Dário. O rei Dário, né? Desculpem, não era mais Nabucodonosor nessa época, era o rei Dario. E o rei Dario ficou muito triste, preocupado, porque ele gostava de Daniel. E aí, então, no outro dia cedo, o rei corre lá e diz: Daniel, Daniel, por acaso seu Deus te livrou dos leões, Daniel, porque a lei não podia ser revogada. E então eles abrem a cova. E olha que surpresa, Daniel sai são e salvo, glória a Deus. E diz: ó rei, o meu Deus mandou o anjo e fechou a boca dos leões e nada aconteceu comigo. E o rei Dario mandou baixar um decreto e dizer que todo mundo deveria respeitar o Deus de Daniel. É assim que Deus faz. Nessa história, nesse episódio, Nabucodonosor já tinha morrido e esse rei toma o trono, o rei Dario. Mas aqui nos diz, professores, a questão da oração, de buscar ao Senhor e de não se contaminar com o manjar deste mundo, com coisas que o mundo oferece e que são contrárias à lei de Deus e aos princípios de Deus. Que nós possamos confiar nesse Deus, porque ele revela o oculto e o escondido. Daniel falou para o rei: o nosso Deus é grande, ele muda os tempos e as horas, ele remove o rei e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência
aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo. Ó, que coisa linda! Daniel louvando ao seu Deus. E vocês sabiam que o rei Nabucodonosor era muito vaidoso? Ele ergueu uma estátua da sua própria pessoa, da sua própria imagem, coberta de ouro, de 27 metros de altura e 2,70 de largura. Ele ordenou que todos adorassem essa estátua. Mas os amigos de Daniel não adoraram. E Deus entrou com eles também na fornalha de fogo ardente e livrou eles. Diz para os seus alunos que vale a pena, olha, não memorizando, pois respeitarei aos que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. 1 Samuel 2 e versículo 30, parte B do versículo. Então vocês veem que Deus revela o oculto e o escondido. Professores, faz aí alguma coisa que chame a atenção deles. Babilônia, o sonho, o quarto de Daniel, a cova dos leões. Deus é fiel. Até a próxima. Tenha uma excelente aula juntamente com seus alunos. Até a próxima, se Deus quiser.